Shalom, shalom. Shalom a todos. Shabbat shalom. Não sei se me conseguem ouvir bem. Se puderem confirmar aí desse lado, por favor. Eu agradeço. Shalom, shalom a todos. Irmã Dayana. Irmã Sharon Pratas. Josiane. Shabbat shalom a todos. Shalom. Irmã Flávia, irmã Família. Família Volta Tona. Irmã Georgiana. Shabbat shalom. Estou aqui em frente à praia. Em frente ao mar, né? A beber aqui um sumo de maçã, água de coco, uva, goiaba, maracujá, lima e spirulina. Ó, muito bom por acaso. Vamos falar aqui um pouco nesse Shabat maravilhoso. Vamos falar um pouco dessa carta de Paulo, né? A carta aos Romanos. Uma das cartas que acaba por causarem muita dúvida, muita confusão a muitos irmãos. A muitos irmãos novos e até mesmo os mais antigos, né, que acabam por não conseguir compreender ali certas palavras de Paulo, como o próprio o apóstolo Pedro, ele falou sobre isso, né, que as cartas de Paulo eram de difícil compreensão e muitos acabariam por utilizar essas palavras de Paulo para desviar outros irmãos, né? Muitos acabariam por desviar, por não compreenderem as palavras de Paulo. E infelizmente nós vemos muito isso na religião e na igreja tradicional, digamos assim, uh, acabando por não compreender os escritos de Paulo e então fica tudo muito confuso e as pessoas não conseguem entender a plenitude das escrituras, né? Irmã Dayane, irmão, tenho uma dúvida. Tem alguns cristãos falando da cabala judaica. Queria muito a sua opinião, se for possível. Está confuso isso. Então, o que é que eu posso dizer assim de uma forma resumida para que o vídeo não se foque nisso? A cabala, ela tem o seu fundamento, né? Tem a sua percentagem de verdade, sim. O problema é quando a gente ensina cabala esquecendo a base, esquecendo o fundamento, esquecendo os primeiros rudimentos, se a gente pode falar dessa forma, né? Ou seja, vocês podem ver nessa última publicação que eu fiz, eu coloquei ali um bocadinho de conhecimento de cabala, um conhecimento um pouquinho mais profundo, mas eu criei uma base desde o início. Eu mostrei a Torá, eu mostrei o versículo do Levítico, eu dei a explicação do que é a contagem do Homer e depois eu trouxe ali um entendimento um pouco mais profundo, não aprofundando muito, ali de uma forma bem superficial, bem resumida, para que desse assim um maior entendimento desse período que nós estamos a passar. Então, o problema em si não é a cabala. O problema é quando acabam por ensinar a cabala não respeitando o tempo, não respeitando a maturidade de certos irmãos, ou seja, quando explicam assim a cabala, quando colocam a cabala assim de bandeja, digamos assim, sem ter um filtro de quem é que vai ver, quem é que está capacitado para ver, quem é que está capacitado para aprender e tal, acaba por se tornar muito perigoso e podendo levar as pessoas que ainda não foram forjadas, que ainda não passaram por aquela fornalha do eterno de largar os seus desejos, largar as suas vontades, largar os seus sonhos, ou seja, que não andam segundo o seu coração, mas segundo a vontade do eterno. Se essas pessoas que ainda não passaram por essa fornalha, acabam por ter contacto com a cabala, isso acaba por eles correrem o risco
de não entenderem da forma que devem entender. Ou seja, podem se desviar assim como Salomão se desviou, com muita sabedoria, mas com um coração que não estava virado para o eterno, né? Então nós temos o maior exemplo disso é o próprio Salomão, que acabou por se tornar um dos maiores bruxos, um dos maiores feiticeiros, tendo muita sabedoria, tendo essa sabedoria toda da cabala, mas ele não tinha um coração trabalhado ah, para se sujeitar à vontade do Eterno. Então, quando nós utilizamos todas essas técnicas ah, para o nosso belo prazer, para o nosso proveito próprio, sem entender qual é que é a vontade do Eterno, a gente acaba por criar até um altar de feitiçaria, né? Abrimos uma porta muito grande de um pecado muito grande que acaba por cair nessa desobediência ao próprio Eterno. Então, basicamente é isso. A questão da cabala não é um problema em si, a questão é como é que é ensinada e a quem é que é ensinada. É mais por aí. Até porque os próprios sábios judeus, eles não ensinam a cabala para qualquer pessoa. Eles próprios dizem que é preciso a pessoa já ter muito conhecimento da Torá, muito conhecimento das Escrituras, para entrarem num conhecimento de cabala. Então, de facto, é algo que eu é necessário ter alguma cautela quando a gente traz, nós que somos, nesse caso falo por mim, né, que sou posicionado fui posicionado nessa rede social para ensinar as escrituras, para chegar às pessoas. Se eu vou apresentar um alimento muito profundo, eu vou acabar por fazer as pessoas se engasgarem, né? Ali os pequeninos podem se engasgar e a escritura acaba por não passar da forma que tem que passar e depois quem vai dar conta sou eu porque desviei muitas pessoas, né? Acabei por prejudicar muitas pessoas quando até poderia ter a intenção boa de ajudar, mas nós temos que ter sempre esse cuidado. Então, quando eu coloquei esse ensino um bocadinho mais profundo ali, dei ali uma breve pincelada, digamos assim, sobre a questão da cabala, foi por direção do Eterno, tá? Tanto que esse conhecimento que está lá, quem conhece cabala, esse conhecimento que eu coloquei não é assim nada por aí além. Então, vamos aqui a essa carta de Paulo, para a gente falar um pouco sobre essa carta, ver também o que é que vocês entendem, se realmente entendem dessa forma, se não entendem dessa forma, ver qual é que é a vossa opinião sobre isso e o vosso entendimento, né? Então, começando aqui pelo capítulo 1, eu vou ler de uma Bíblia que se calhar muitos, se calhar não têm essa Bíblia, né? Que é a Bíblia judaica completa. Não é uma Bíblia que eu recomendo para toda a gente. É uma Bíblia que eu recomendo para quem já tem algum conhecimento das Escrituras. Por exemplo, se for uma pessoa que se converteu recentemente, ainda não conhece muito da Torá, ainda não conhece muito das Escrituras, eu não recomendo começar a ler por essa versão. A primeira versão que eu recomendo e que foi a que o Eterno me deu logo no início da minha caminhada, como vocês sabem, se quem não souber do meu testemunho, eu nunca pisei numa igreja, nunca estive numa igreja, a minha família não é da fé, não é de igreja, não é cristã, são ateus. Então eu não tive nenhum berço, não tive nenhuma orientação, nunca pisei numa igreja, enfim, não me converti por causa de igreja, por causa de pastor. Então, no momento que eu me converti, o Eterno falou para eu comprar uma Bíblia e a Bíblia que ele me mandou comprar foi Bíblia de Jerusalém. É uma que eu por acaso não tenho aqui. É uma Bíblia com uma capa cor de vinho, com umas letras douradas. Quem quiser, depois manda-me mensagem que eu posso mandar, se não encontrarem, né? Bíblia de Jerusalém, não tem nada que saber. Ela é uma Bíblia muito boa, é uma Bíblia católica, mas que tem livros que foram retirados das outras Bíblias, né? Das Bíblias evangélicas. Por exemplo, tem Eclesiástico, não é Eclesiastes. Eclesiastes tem em todas as Bíblias. Mas tem Eclesiástico, tem Sabedoria de Salomão, tem o livro de Tobias. Enfim, tem livros muito bons mesmo. Shalom, irmão Anderson. Shalom.
Então essa é a Bíblia que eu recomendo, tá? Mas eu vou ler aqui o capítulo 1 de Romanos, vou ler essa carta de Romanos dessa Bíblia judaica, para dar uma outra visão para vocês. Então, começando aqui no capítulo 1, vai dizer assim: de Paulo, escravo do Messias Yeshua, emissário por ter sido chamado e separado para as boas novas de Deus. Deus prometeu estas boas novas de antemão por meio dos seus profetas no Taná, que é o Antigo Testamento, né? Taná é o Antigo Testamento. Qual a cor da Bíblia e das letras? A cor da Bíblia de Jerusalém, ela é uma cor, é tipo cor de vinho. É cor de vinho com escritos em dourado. Então, continuando aqui do versículo 3, elas dizem respeito a seu filho. Ele é um descendente físico de Davi e demonstrou com poder ser o Filho de Deus em espírito, separado ao ter sido ressuscitado dentre os mortos. Ele é Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e nos foi concedida a tarefa de ser emissário a fim de promover a obediência baseada na confiança. Aqui algumas traduções têm a obediência baseada na fé, né? Aqui nessa Bíblia eles trocam a palavra fé pela palavra confiança. Por quê? Porque essa é uma Bíblia mais fiel ao hebraico. E no hebraico a palavra fé não é simplesmente um sentimento. É uma ação, é uma convicção. É a palavra emuná, que significa como uma estaca presa no chão que ninguém consegue arrancar. Então, a melhor palavra que eles utilizam para explicar, digamos assim, essa palavra da fé é a palavra confiança. Então é o que Paulo diz aqui, né? Por meio dele recebemos graça e nos foi concedida a tarefa de ser emissário a fim de promover a obediência baseada na confiança entre todos os gentios, incluindo vocês que foram chamados por Yeshua, o Messias. Todos aqueles em Roma que são amados por Deus, chamados e separados para ele. Graça a vocês e shalom da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Inicialmente agradeço ao meu Deus, mediante Yeshua, o Messias, todos vocês, porque o relato da confiança de vocês, ou porque o relato da fé de vocês, está se espalhando por todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, mediante a disseminação das boas novas a respeito do seu Filho, é minha testemunha de que me lembro de vocês com regularidade em minhas orações. E sempre oro para que, de algum modo, agora ou no futuro, eu possa, segundo a vontade de Deus, ter bom êxito em visitá-los. Então isto é só uma introdução que Paulo está a fazer aqui nessa primeira carta, nessa carta à igreja de Roma, né, aos romanos. Versículo 13. Não, desculpem, versículo 11. Porque eu desejo muito vê-los para poder partilhar com vocês algum dom espiritual que os fortaleça, ou, em outras palavras, para que, mediante minha estada com vocês, possamos, por meio da fé comum, encorajarmos-nos mutuamente. Irmãos, saibam que, apesar de eu ter sido impedido de visitá-los até ao momento, tenho feito planos para vê-los, a fim de recolher algum fruto entre vocês, da mesma forma que tenho feito com outros gentios. Tenho um débito para com os gregos civilizados e para com as pessoas não civilizadas, para com pessoas cultas e ignorantes. Portanto, estou desejoso de anunciar as boas novas também a vocês que vivem em Roma. Isso é muito curioso o que Paulo está a falar aqui, porque o que Paulo fala nessa última frase é um entendimento antigo das Escrituras, né? Israel, ela foi levantada para ser luz para as nações, né? E ali nós vemos que Israel acabou por guardar essa luz para eles, né? Eles próprios consideravam os gentios como excremento, como fezes, né? Não tinham essa consideração pelos gentios. Mas o próprio Eterno tinha um plano desde o início para o próprio povo gentil, para o próprio povo estrangeiro. Por isso é que na festa de tabernáculos eram feitos 70 sacrifícios, porque era uma representação das 70 nações. Enfim, existem muitos entendimentos ali da própria Torá, onde nós vemos que o Eterno sempre desejou, sempre teve um plano de alcançar as nações. Então aqui o próprio apóstolo Paulo ele explica isso, né? Ele dá esse entendimento ao dizer, não, eu tenho uma dívida para com gentios, não é? Como ele diz aqui, deixa-me só ver aqui qual é o versículo. Versículo 14. Tenho uma dívida para com gregos civilizados e pessoas não civilizadas, pessoas cultas ou ignorantes. Ou seja,
Ele entendeu que Israel, que quando nós fazemos parte do povo do Eterno, não é para nós nos escondermos, não é para nós guardarmos a revelação para nós próprios. É para nós sermos luz para o mundo. É para nós conquistarmos as outras pessoas com a nossa luz, né? Basta que nós sejamos nós mesmos. Basta que nós mostremos através das nossas atitudes que nós pertencemos e conhecemos o verdadeiro Deus, né? Então, versículo 16, ele vai continuar. Porque eu não estou envergonhado das boas novas, né? Do Evangelho, através de Yeshua, nós somos justificados. E lá mais à frente vocês vão entender essa diferença daquilo que Paulo fala. E do começo ao fim, isto se dá mediante a confiança, mediante a fé. Como diz o Tanakh, o Antigo Testamento, mas a pessoa que é justa viverá sua vida por meio da fé, por meio da confiança. A ira de Deus é revelada desde o céu contra toda a perversidade e impiedade de pessoas que, motivadas por sua injustiça, mantêm a supressão da verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus lhes é claro, porque Deus assim o fez. Desde a criação do universo, suas qualidades invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina são claramente visíveis. Oi? Bloqueou? Acho que aqui está tudo bem. Acho que foi só para a irmã Liliana. Alguém me consegue confirmar aí, por favor? Se bloqueou? Estão a ouvir bem? Será que bloqueou? Shalom, shalom, alguém está por aí? Voltou. Amém. Então, versículo 20, continuando aqui do versículo 20. Desde a criação do universo, suas qualidades invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina são claramente vistas, pois elas podem ser entendidas mediante as coisas que ele criou. Portanto, eles não têm desculpa. Apesar de saberem quem Deus é, não o glorificaram como Deus nem lhe agradeceram. Ou seja, aqui Paulo está a explicar que através da criação o próprio Criador se manifesta, o próprio Criador se dá a conhecer através da própria criação. Né? É isso que Paulo está aqui a falar. Então ninguém pode dizer, mas eu não conheço Deus, mas eu não acredito que Ele exista. Através do nosso olhar, ao ver tudo o que foi criado, Ele mostra a sua existência. O próprio Eterno demonstra a sua existência, prova a sua existência. Ao contrário, tornaram-se fúteis em seu pensamento, e seu coração obtuso anuviou-se. Alegando ser sábios, tornaram-se tolos. Na verdade, trocaram a glória do Deus imortal por meras imagens semelhantes a seres humanos mortais, pássaros, animais ou répteis. Então isso é o que a gente vê hoje em dia. Né? A maior parte das pessoas, elas achando-se muito sábias, achando-se... Olha, como por exemplo aquele vídeo que eu partilhei ontem, da nossa irmã do perfil Bela com Propósito. Eu não sei qual é bem o nome dela, não sei se é Isabela, não sei. Ela publicou ali um vídeo muito pontual, muito pertinente para aquilo que a gente estamos a falar. As pessoas achando-se sábias, adentrando em alguns conhecimentos, como por exemplo do Demiurgo, que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, todas essas doutrinas, né, que parecem até muito sábias, parecem de grande conhecimento, né, esses despertos da Matrix, é tanto conhecimento que eles acabaram por se tornar tolos, né? Eles acabaram por não reconhecer aquilo que é simples, aquilo que está diante da vista deles, que é a própria existência do próprio Eterno, do próprio Deus. Então, enquanto outros acabaram por se virar para essa outra religião, mais em termos de idolatria, como por exemplo a Igreja Católica, com essas estátuas, a religião hindu com a questão dos animais, dessa adoração às árvores, à natureza, enfim. Então, versículo 24 vai continuar. Este é o motivo pelo qual Deus os entregou à vileza dos desejos do seu coração, a ponto do uso vergonhoso de corpos alheios. Transformaram a verdade de Deus em mentira quando adoraram e serviram a coisas criadas, em lugar do Criador. Louvado seja Ele para sempre. Amém. Esta é a razão de Deus lhes ter dado paixões degradantes,
de tal forma que suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelas não naturais. E da mesma forma os homens, desistindo das relações naturais com o sexo oposto, ardem de paixão uns pelos outros. Homens cometendo atos vergonhosos com outros homens e recebendo pessoalmente a penalidade apropriada à sua perversão. Então aqui o próprio apóstolo Paulo a condenar a questão da homossexualidade com uma explicação muito simples, muito básica, de que tudo isso é realmente o coração da pessoa. Não é essa questão de, não, eu fui criado assim e nasci assim e eu sinto-me assim. Não, é do coração da pessoa. A pessoa acabou por ignorar tanto a verdade, que é simples, tanto a verdade da própria natureza, daquilo que Deus instituiu, que ela acabou por se tornar tola. E o próprio Eterno deixou que eles fossem entregues aos próprios desejos do seu coração, recebendo pessoalmente a penalidade apropriada à sua perversão. Isso é o quê? Não só a questão do pecado, mas a própria questão de que muitas pessoas, às vezes as pessoas homossexuais, elas têm muitas doenças, têm muitos problemas mentais, psicológicos, né? Às vezes passam por grandes depressões, tristeza, enfim. Então, versículo 28, isto é pelo facto de não terem considerado Deus digno de conhecimento. O próprio Deus os entregou a linhas de raciocínio inúteis, para que eles realizem coisas impróprias. Eles estão cheios de todo tipo de impiedade, maldade, ganância e imoralidade, cheios de inveja, assassínio, rixa, desonestidade e malevolência. São mexeriqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e orgulhosos. Planejam esquemas malignos, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis e cruéis. Conhecem suficientemente bem o justo decreto divino de que as pessoas que praticam tais coisas merecem morrer. Entretanto, não apenas continuam a fazê-las, como também aplaudem outras pessoas que fazem o mesmo. Então, nós vemos muitas das vezes pessoas que não se posicionam contra essas coisas que são erradas. Então, acabam até por aplaudir esses atos que são errados, que o próprio Deus não instituiu para a vida do ser humano, né? E mesmo os que ficam em cima do muro, já o próprio Satanás é dono, né? Capítulo 2, vamos entrar no capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, independentemente de quem seja, é indesculpável ao julgar os outros. Quando você julga outra pessoa, está condenando a si mesmo. Porque você que julga faz as mesmas coisas que ela. Então aqui Paulo, ele não está a dizer que a gente não pode julgar, porque o próprio Yeshua disse para nós não julgarmos com a aparência, mas julgarmos com reta justiça. O que Paulo está a dizer aqui é que aqueles que julgam, mas acabam por fazer as mesmas coisas, né? Ou seja, é como uma hipocrisia. Versículo 2. Sabemos que o juízo de Deus é aplicado imparcialmente sobre os que praticam tais coisas. Você imagina que um simples homem que julga os outros por cometerem essas coisas, apesar de ele mesmo realizá-las, escapará do juízo de Deus? Então é isso que Paulo está a explicar. Essa hipocrisia. Ou talvez você despreza as riquezas da sua bondade, indulgência e paciência por não perceber que a bondade de Deus tem a intenção de fazer você abandonar os seus pecados. Olha só a chave que Paulo nos dá. A bondade do Eterno, tudo o que nós vemos, essa sensação de paz, querendo ou não, a gente ainda acorda com uma sensação de paz, com uma sensação de tranquilidade. As pessoas vão para o seu trabalho, as pessoas fazem a sua rotina, estão com a sua família, vão a um café, passam um tempo bom, tudo corre bem, né? Assim, num termo geral, e elas não entendem que essa bondade do Eterno, essa atmosfera boa, é justamente pela presença dele. É justamente a bondade do Eterno para fazer com que as pessoas abandonem os seus pecados, para fazer com que as pessoas conheçam o Eterno. Irmã Liliana, estamos no livro de Romanos, tá? No capítulo 2, vamos agora para o versículo 5. Tá? Livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 5. Contudo, por causa de sua teimosia e de seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira. Vejam só. Quando o justo juízo de Deus for revelado, ou seja, aqueles que não abandonam os seus pecados, que não aproveitam a bondade, a paciência de Deus para abandonar os seus pecados, eles estão a acumular ira para o dia do juízo. Porque ele retribuirá a cada um de acordo com os seus atos. Aos que procuram glória, honra e imortalidade mediante a perseverança nas boas obras, ele retribuirá com a vida eterna.
Mas aos que são egoístas, que desobedecem à verdade e seguem o mal, ele retribuirá com ira e desprazer. Sim, ele retribuirá com aflição e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro o judeu, depois o gentio. Vejam só essa chave. Primeiro o judeu, depois o gentio. Mas glória, honra e shalom para todo aquele que persiste em fazer o bem. Primeiro para o judeu e depois para o gentio. Por que é que eu estou a dizer que isso é uma chave? Porque nós vemos muitas das vezes nas próprias igrejas a dizerem não existe a questão de Israel, não existe a questão de distinção, etc. Acabando por utilizar aquele versículo que não existe, de próprio Paulo, não existe mais judeu, não existe mais gentio, não existe mais grego, somos um em Yeshua. E é verdade, nós somos um em Yeshua. Mas existe ainda essa característica do judeu e do gentio, né? Porque existem promessas associadas, tanto para o judeu como para o gentio. Por exemplo, em Zacarias mostra que no tempo do fim, os gentios, os estrangeiros, agarrariam-se à orla da veste de um judeu e diziam: não, nós vamos com vocês porque nós vemos que Deus está com vocês, que vocês conhecem Deus. Então, o próprio Paulo a mostrar aqui que tanto o juízo como a glória, tanto as coisas más como as coisas boas, vêm primeiro para o judeu e depois para o gentio. Então, versículo 11. Porque Deus não demonstra favoritismo. Todos os que pecaram fora da estrutura da Torá morrerão fora da estrutura da Torá. E todos os que pecaram sob a estrutura da Torá serão julgados pela Torá. Ou seja, na vossa tradução, na vossa Bíblia deve estar lei. Em vez de Torá deve estar lei. Porque não são os meros ouvintes, ou seja, ele vai explicar. Porque não são os meros ouvintes da lei a quem Deus considera justos. Antes são os praticantes do que a Torá diz, considerados justos à vista de Deus. Pois todas as vezes que os gentios que não têm Torá fazem naturalmente o que a Torá requer, esses, apesar de não terem a Torá, são a Torá para si mesmos. Ou seja, o próprio ser da pessoa, o Eterno colocou dentro do ser da pessoa aquilo que é certo e aquilo que é errado. É isso que Paulo está a dizer. Mesmo os gentios não tendo a Torá, mas fazendo aquilo que a Torá manda, eles tornam-se dentro da Torá, ou seja, eles estão dentro da Torá, estão a fazer aquilo que a Torá requer. Enquanto que aqueles que sabem da Torá e não praticam dessa forma, não estão dentro. Né? É isso que Paulo está a dizer. Não é somente o ouvinte da Torá, mas aquele que pratica. Versículo 15. Por meio de sua vida, demonstram que a conduta ditada pela Torá está escrita no seu coração. Sua consciência também dá testemunho disso, porque seus pensamentos conflitantes às vezes os acusam e outras vezes os defendem, até o dia em que Deus julgará os segredos mais íntimos das pessoas, de acordo com as boas novas que eu enuncio. Ele o fará mediante o Messias Yeshua. Ou seja, não é preciso uma Bíblia, não é preciso a pessoa conhecer a Torá para saber que roubar é errado, para saber que matar é errado. Isso já está escrito dentro do coração da pessoa. É isso que Paulo está a explicar aqui. Versículo 17. Entretanto, se você se diz judeu, apoia-se na Torá e orgulha-se de Deus, e conhece sua vontade e aprova o que é correto, porque tem sido instruído na Torá, e está persuadido de ser um guia para os cegos, uma luz nas trevas, instrutor de pessoas espiritualmente ignorantes e um mestre de crianças, porque tem na Torá a expressão do conhecimento e da verdade, então você que ensina aos outros não ensina a si mesmo. Pregando não roube, rouba. Dizendo não adultera, adultera. Você que detesta ídolos comete atos de idolatria. Você que se orgulha tanto da Torá, desonra a Deus desobedecendo à Torá. Ou seja, Paulo ele não está a dizer que a Torá foi abolida aqui. Ele está a dizer que é necessário cumprir aquilo que está dentro da Torá para ser justo. Não é somente ouvinte. Não é somente andar com uma Bíblia na mão. Não é somente usar um talite. Não é somente usar um tzitzit, não é somente usar um kippá na cabeça, não é somente ter uma barba comprida, é cumprir, né? É cumprir o que está escrito, não é só ter uma aparência. É isso que Paulo está a dizer. Pregando para não roubar, ou seja, ensinando a Torá, dizendo que não deve roubar, a pessoa rouba, não está correto. Versículo 24. Como está escrito no Taná, no Antigo Testamento, por causa de vocês o nome de Deus é blasfemado entre os gentios.
porque a circuncisão tem valor se você fizer o que a Torá diz. Entretanto, se você for um transgressor da Torá, sua circuncisão torna-se incircuncisão. Portanto, se um homem incircunciso guardar as exigências justas da Torá, não será um incircunciso, não será a sua incircuncisão considerada circuncisão? Na verdade, o homem fisicamente incircunciso, que obedece à Torá, condenará você, que apesar de ter passado pela circuncisão física, e ter a Torá escrita, ter na sua posse, a Torá física escrita, transgride a Torá. Porque o judeu de verdade não é apenas o exteriormente judeu. A circuncisão não é apenas exterior e física. Ele não está a desconsiderar a circuncisão, irmãos. Ele não está a desconsiderar a circuncisão física. Ele está a dizer que não é apenas a física. A circuncisão não é apenas exterior e física. Ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente. E a verdadeira circuncisão é a do coração. É espiritual, não literal. Para que o seu louvor não proceda dos homens, mas de Deus. O que é que Paulo está a dizer aqui? Paulo não está a ir contra o mandamento da circuncisão. Paulo está a explicar que a verdadeira circuncisão, ela primeiro começa dentro. Ela começa dentro do nosso coração, que nos faz obedecer à palavra, que nos faz seguir as Escrituras, que nos faz seguir o mesmo padrão de Yeshua, aquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou, o padrão do céu, o padrão que o Eterno instituiu através da sua Torá, e isso é a verdadeira circuncisão do coração. Hoje, a circuncisão externa, a circuncisão física, ela só deve ser feita quando o Eterno orienta para fazer. E o Eterno vai orientar para fazer quando a pessoa já tiver a circuncisão do coração feita. Porque tudo hoje, com Yeshua, tudo é de dentro para fora. Antigamente, quando não havia Yeshua, era de fora para dentro. O povo necessitava do tabernáculo, o povo necessitava da menorá, do candelabro, dos pães da proposição, necessitava de todo aquele panorama, todo aquele cenário, para que eles pudessem interiorizar, através dos seus olhos, pudessem interiorizar tudo dentro deles. Ou seja, era externo, era de fora para dentro. Só que hoje não é assim. Né? Por isso é que eles faziam essa circuncisão externa, para produzir dentro deles o coração circunciso, né? Essa aliança com o Eterno. Mas hoje não é assim. Hoje é diferente. Com Yeshua é diferente. Primeiro é dentro. Primeiro existe a circuncisão dentro de nós. Primeiro existe a nossa transformação interior, que vai externando pouco a pouco, vai fazendo essa transformação exterior. Nós vamos obedecendo mandamento a mandamento, consoante o tempo, consoante a nossa capacidade, consoante a capacidade que o Eterno nos der através do seu Espírito. Isso é verdadeiramente seguir a Torá com o Espírito Santo, e não de uma forma religiosa, impondo às pessoas, não, porque tens que fazer assim e é assim, tens que fazer já hoje, e muitas vezes isso torna-se um peso para a pessoa é esmagada por essa pedra. E não é isso que Yeshua vem ensinar. Yeshua vem ensinar a pessoa a estar ligada ao Espírito, o Espírito dentro da pessoa vai capacitando pouco a pouco a pessoa a obedecer à Torá. Então é isso que Paulo está a dizer, ele não está a desconsiderar a circuncisão, ele está a trazer o pleno entendimento do que é a circuncisão. A circuncisão nós fazemos sim, mas quando o coração já está transformado, o coração já está circuncidado pelo Espírito Santo, por Yeshua, por conhecermos o Eterno, tá? Não adianta a gente fazer uma circuncisão externa e dentro de nós o nosso coração ainda está cheio de mágoa, ainda está cheio de pecado, ainda está cheio de rancor, ainda está cheio de coisas que é necessário abandonar. Não faz sentido, tá? É isso que Paulo está a explicar. Então, capítulo 3, né? Capítulo 3, vamos entrar no capítulo 3. Primeiro versículo. Então que vantagem tem o judeu? Ele agora vem explicar, trazendo essa clareza, quase como se defendendo a ele próprio, a dizer, eu não sou contra a circuncisão. Então que vantagem tem o judeu? Que valor há na circuncisão? Muito, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, aos judeus, aqui está escrito judeus, mas a melhor palavra que a gente poderia empregar aqui seria israelita, tá? Porque judeu é aquele que nasce da tribo de Judá, tá? Por exemplo, aquele que nasce da tribo de Levi é um levita,
né? Quem nasce da tribo de Gad é um gadita, né? Então aqui Paulo ele está a falar não dos judeus em si, né? Mas dos israelitas, né? Do povo de Israel. Em primeiro lugar, aos israelitas foram confiadas as próprias palavras de Deus. Se alguns deles foram infiéis, e daí? Sua infidelidade cancelará a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos. Como diz o Antigo Testamento, para que tu, ó Deus, sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças no veredicto quando for julgado. Agora, se a nossa injustiça destaca a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto ao aplicar-nos a sua ira? Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Mas alguém dirá: se por meio da minha mentira a verdade de Deus é destacada e lhe dá mais glória, porque ainda sou julgado por ser um mero pecador? Na verdade, por que não dizer, ele aqui coloca entre aspas, como algumas pessoas nos caluniam ao afirmar que declaramos, façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dessas pessoas é justa. Ou seja, Paulo aqui está a mostrar que naquela época já havia pessoas a dizer que não tem problema em fazer o mal, não tem problema em ir contra a Torá. Não tem problema. E é isso que Paulo está a dizer aqui. Que muitos diziam, muitos nos caluniam a afirmar que declaramos, façamos o mal para que nos venha o bem. E ele diz, a condenação dessas pessoas é justa. Dessa forma, nós, israelitas, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstrei que todas as pessoas, seja israelitas ou gentios, indiferentemente, são controladas pelo pecado. Então é nisso que ele diz que não existe diferença. Nisso realmente não existe diferença. Tanto israelita como gentio, todos os que estão a viver nesse plano estão debaixo do pecado. Tá? Então, versículo 10, como declara o Antigo Testamento, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém busca a Deus, todos se desviaram e tornaram-se simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade, nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, usam a língua para enganar, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldições e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue, e seus caminhos estão a ruína e a desgraça, e não conhecem o caminho da Shalom, da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Então todos nós estávamos debaixo dessa condição, né? Versículo 19. Além do mais, sabemos que tudo o que a lei diz, tudo o que a Torá diz, o diz aos que vivem sobre a estrutura da lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo seja considerado merecedor do juízo adverso de Deus. Vocês vão ver que a partir daqui em diante, Paulo ele começa a utilizar uma dupla expressão, um duplo entendimento para a lei que ele está a falar. Ele tanto está a falar da lei do pecado e da morte, como da lei da Torá, que ele considera a lei da liberdade. Nós vamos ver isso mais à frente. Porque quando ele diz aqui tudo o que a Torá, tudo o que a lei diz, o diz aos que vivem debaixo da estrutura da Torá. Ele está a falar dessa lei de pecado e da morte, ou seja, a lei com que todos nós, assim que nascemos aqui, nós estamos sujeitos a essa lei, a lei do pecado e da morte, que é o quê? Nós pecamos, então nós merecemos a morte. Foi essa a lei que Yeshua veio abolir. Essa sim, a lei do pecado e da morte, porque nós hoje, ainda que cometamos pecado, nós podemos chegar diante do trono com a graça de Yeshua, com o sangue de Yeshua pedindo perdão. Naquela altura não havia isso, né? Havia a morte, né? Por isso é que o próprio Paulo vai dizer, o salário do pecado é morte. Então, versículo 20 vai dizer, porque à sua vista nenhuma pessoa viva será considerada justa. E olha a chave aqui. Não será, porque nenhuma pessoa viva será considerada justa com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá. Ou seja, não é pela Torá, é pela guarda legalista. O que é que ele quer dizer com a guarda legalista? É aquelas pessoas que acham que é por obedecer à Torá que elas são salvas. É isso sempre que Paulo foi contra. A salvação ela vem por Yeshua, ela vem pela fé em Yeshua, porque Yeshua foi o único que pregado naquele madeiro, pregado naquela cruz, pagou pelo pecado que nós todos teríamos que pagar, que era o pecado da nossa morte, porque nós temos um pecado. Nós temos pecado e nós precisávamos de pagar pelo pecado o preço da nossa morte, tá? Isso é o que Paulo está a explicar.
É por isso que ele diz, esta versão é muito boa, porque ela diz na guarda legalista. Ele explica isso bem, na guarda legalista. A nossa justiça não vem da guarda legalista. Nós não somos salvos pela guarda legalista. Nós somos salvos por Yeshua, que nos leva a cumprir a Torá. Tá? Então, continuando aqui, no versículo 20, vamos começar do início. Porque à sua vista nenhuma pessoa será considerada justa, com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá. Pois o verdadeiro trabalho da Torá é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são. Glória a Deus por isso. Nós hoje conseguimos saber se algo é pecado ou não é pecado por conta da própria Torá. Então, glória ao Eterno que nos deu esse manual para nós sabermos isso, para nós termos essa indicação. Senão nós andávamos mais perdidos, como se costuma dizer, mais perdidos do que um cego em tiroteio, né? Versículo 21. Mas agora, à parte da Torá, o jeito de Deus tornar as pessoas justas à sua vista foi esclarecido. Ainda que a Torá e os profetas também testemunhem a respeito dele, a respeito de Yeshua. Trata-se da justiça que procede de Deus, mediante a fidelidade de Yeshua, o Messias, para todos os que creem. Ou seja, ele está a dizer que foi através do sacrifício, tá, que nós somos considerados justos. Não há diferença se alguém é judeu ou gentil, porque todos pecaram. E não são capazes de merecer o louvor de Deus, né? Acho que aqui nas vossas Bíblias que está escrito fomos destituídos da glória de Deus, né? Versículo 24. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime de nossa escravização ao pecado, realizado pelo Messias Yeshua. Entendem o que é que ele está a dizer aqui? Mediante a sua fidelidade no tocante ao sangue... por meio do ato que nos redime de nossa escravização ao pecado. Nós éramos escravos do pecado, tá? Nós éramos escravos dessa lei do pecado e da morte, tá? Dessa consciência condenatória, onde eles todos os anos eles precisavam de fazer o sacrifício para se libertarem dessa consciência errada, dessa consciência de condenação. Hoje nós já não temos isso. Hoje nós temos o sangue de Yeshua HaMashiach que nos perdoa pelo pecado. Nós erramos, nós então pedimos perdão, nós nos arrependemos. O que é arrepender? Nós estamos a caminhar nesse caminho, nós erramos, nós então voltamos para o caminho contrário. Nós não voltamos a cometer o mesmo erro. Ou pelo menos nós esforçamos ao máximo, pedimos ajuda ao Eterno para não voltarmos a cair no mesmo erro. Não é simplesmente pedir perdão e amanhã está a fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui, versículo 25. Deus ofereceu Yeshua como expiação pelo pecado, mediante a sua fidelidade no tocante ao sangue da sua morte sacrificial. Isto vindicou a justiça de Deus, porque, em sua tolerância, não havia passado por cima, sem punir nem remir, os pecados que as pessoas cometeram no passado. E ela vindica sua justiça na era presente ao demonstrar que ele é justo e também aquele que torna as pessoas justas por causa da fidelidade de Yeshua. O que é que Paulo está a explicar aqui? Ele dá uma chave muito importante. Tudo o que sai da boca do Eterno vira uma lei eterna. Se o Eterno já definiu daquela maneira, o Eterno já não volta atrás. Para ele voltar atrás naquilo que ele definiu, ele teve que mandar Yeshua. Ele teve que mandar Yeshua para cumprir toda a lei, para ser essa morte sacrificial, para que ele pudesse então gerar uma nova aliança, né? Uma aliança renovada, né? Ou seja, o próprio Yeshua ali foi a morte sacrificial, foi o sacrifício perfeito em nosso lugar. Por isso é que nós somos unidos a Yeshua. Não é só numa questão de eu sou unido a Yeshua, eu vivo com Yeshua. Não. É o que aconteceu verdadeiramente é nós, ao declararmos que somos unidos com Yeshua, aquilo que nós tínhamos que pagar, Yeshua pagou lá na morte, lá na cruz. Então é como se fosse o nosso corpo lá na cruz. O nosso corpo, essa lei que era necessário ser paga, foi paga por Yeshua, a partir do momento que nós confessamos Yeshua como nosso Salvador. Então eu não tenho mais essa dívida. É por isso que todos aqueles que não aceitarem Yeshua, hoje em dia, se não aceitarem Yeshua, são eles próprios que vão ter que pagar pelo pecado. O próprio ser deles precisa de pagar pelo pecado. Entendem?
É isso que Paulo fala. Versículo 26. E ela vindica-se... Não, essa aqui já não lemos. Versículo 27. Portanto, que espaço é deixado para a vanglória? Nenhum. Que tipo de Torá a exclui? A que diz respeito às observações legalistas de regras? Não, ao contrário, na lei que diz respeito à fé. Portanto, afirmamos o conceito de que a pessoa deve ser considerada justa por Deus com base na fé, que nada tem em comum, e vem a chave outra vez, com a guarda legalista dos mandamentos da Torá. Ou seja, não é a guarda legalista, não é a obediência extrema, obediência sem Yeshua, obediência mecânica, obediência religiosa que torna as pessoas justas. O que torna as pessoas justas é a fé. Por isso é que Yeshua diz que ele é a porta. Yeshua é a porta para nos apresentar a aliança, para nos apresentar a Torá. E então nós, dia após dia, nós somos moldados pelo Espírito Santo a sermos transformados consoante aquilo que a Torá diz. Tá? É isso. A nossa vida é transformada pela Torá. Tá? Versículo 29. Ou é Deus o Deus apenas dos israelitas? Ele também não é o Deus dos gentios? Sim, ele é de facto o Deus dos gentios. Porque, como vocês reconhecem, Deus é um só. Por isso consideraremos justos os circuncisos com base na fé e os incircuncisos com base na mesma fé. Segue-se então que abolimos a Torá por meio dessa fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Entendem como nessa explicação a gente consegue entender de facto o que é que Paulo está a dizer? Que Paulo não está a abolir a Torá, ele está a trazer um pleno entendimento com Yeshua do que é que a Torá realmente é, de como é que nós verdadeiramente somos salvos. Conseguem entender isso? Vou só beber aqui um pouco, a minha garganta já está a ficar seca. Conseguem entender isso? Conseguiram entender essa parte? Vamos entrar agora no capítulo 4. Amém, irmãos? Espero que estejam a entender desse lado. Bom, eu acho que a live está com um atraso muito grande. Ou então vocês estão a demorar muito tempo a responder. Então, capítulo 4. Sim, amém. Amém. Lamparinas do Abba. Oh, olha que nome poderoso. Aleluia. Versículo 4. Capítulo 4, aliás. Versículo 1. Então, que diremos de Abraão? Olha a explicação outra vez que ele vai trazer. Que diremos de Abraão, nosso antepassado? Obteve pelo... Então, que diremos de Abraão? Aqui essa versão é complicada. Então, que diremos? Que Abraão, nosso antepassado, obteve pelo esforço próprio? Porque, se Abraão veio a ser considerado por Deus pela observação legalista, ele tem que se gloriar. Mas as coisas não são dessa forma diante do Eterno. Pois o que diz o Tanakh, o que diz o Antigo Testamento? Abraão depositou a confiança em Deus e isso lhe foi contado como justiça. Ou seja, primeiro veio no coração dele a fé. E então ele agiu. Ele agiu de acordo com aquilo que o Eterno instituiu. Isaac vai ao monte e sacrifica o teu filho. Aquilo é uma Torá, aquilo é uma instrução que Abraão recebeu. Mas foi pela fé, ele confiou. Então ele foi considerado justo. É isso que Paulo está a dizer aqui. Mas ele não foi considerado justo só porque ele confiou. Ele foi considerado justo porque ele teve confiança e foi. Porque se ele não tivesse ido, é isso que o próprio Tiago ele fala lá no seu livro. A fé sem obras é morta. E ele dá também o exemplo de Abraão, né? Que muitos incautos, muitos que não entendem, muitos irmãos que não entendem o que está a ser falado, dizem que existe uma luta entre Tiago e Paulo. Não, não existe luta entre Tiago e Paulo. Eles estão-se a complementar um ao outro. Então, versículo 4. O pagamento do trabalhador não é acreditado por causa da graça, mas porque lhe é devido. Todavia, no caso daquele que não trabalha, mas confia naquele que transforma pessoas impiedosas em justas, sua confiança lhe é acreditada como justiça. Da mesma forma, a bênção pronunciada por Davi é sobre as pessoas às quais Deus acredita justiça à parte das observâncias legalistas. E diz assim: benditos são os que têm as transgressões perdoadas, cujos pecados são cobertos.
Bendito é o homem a quem Adonai não atribui culpa. O que é que Davi aqui está a dizer? Davi está a dizer, bem-aventurados são aqueles que não precisam de obedecer às instruções do Eterno. Bem-aventurados são aqueles que não precisam de obedecer à Torá. É isso que ele está a dizer? Não é isso que ele está a dizer. Ele está a dizer que bem-aventurados são aqueles que têm os pecados perdoados, cujos pecados são cobertos. Bendito é o homem a quem Adonai não atribui culpa. Então, isso é Davi a falar do sacrifício que Yeshua vai fazer. Nós entramos nesse sacrifício, nós entramos nessa porta, nós entramos nessa fé, e então nós desenvolvemos a nossa salvação, como o próprio Paulo fala, e que nós falaremos mais à frente, numas lives mais à frente, que eu vou a essa carta também, onde o próprio apóstolo Paulo fala que nós devemos, que o Eterno, ele é o Deus que opera em nós o querer e o realizar, mas que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Versículo 9. Essa bênção é apenas para os circuncisos ou é também para os incircuncisos? Pois declaramos que a fé de Abraão foi creditada em sua conta como justiça. Em que estado, porém, ele se encontrava ao ser creditado? Circunciso ou incircunciso? Ele não era circuncidado, mas o incircunciso. Ou seja, aquilo que eu falei é dentro. Primeiramente é dentro. Na verdade, ele recebeu a circuncisão como sinal. Entendem aquilo que eu falei? A circuncisão hoje em dia, ele é um sinal externo. Ele é um sinal externo de algo que já aconteceu dentro. Tá? Na verdade, ele recebeu a circuncisão como sinal. Não é como hoje muitos do judaísmo messiânico, dizem, não, tem que circuncidar, tem que circuncidar. Não é dessa forma. Ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça creditada com base na confiança dele enquanto era incircunciso. Isso aconteceu para que ele pudesse se tornar o pai de todo incircunciso que confia, e desse modo a justiça lhe é creditada. Ao mesmo tempo, ele é o pai de todos os circuncidados, que não passaram apenas pela circuncisão, mas também seguem os passos da confiança que o pai Abraão possuía ao ser circuncidado. Porque a promessa feita a Abraão e à sua semente de que ele herdaria o mundo não ocorreu por causa do legalismo, mas mediante a justiça produzida pela fé. Se os herdeiros são produzidos pelo legalismo, pela obediência mecânica da lei, onde é que está? Então a confiança é inútil e a promessa sem valor, porque a lei traz punição. Mas onde não há lei, também não há violação. A razão de a promessa ser baseada na confiança é que ela possa vir como presente gratuito da parte de Deus. Promessa que pode ser querida por toda a semente, não apenas por quem vive de acordo com o Torá, mas também por aqueles com o tipo de confiança de Abraão. O pai Abraão de todos nós. Isso está de acordo com o Tanakh, o Antigo Testamento, que diz: designei você para ser pai de muitas nações. Abraão é nosso pai aos olhos de Deus, porque ele confiou em Deus como aquele que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Porque apesar de ter perdido a esperança, ele confiou que se tornaria pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, sua semente será muito grande. Sua confiança não foi abalada ao considerar apenas o próprio corpo. Ele já se sentia morto, pois contava 100 anos. Ou quando pensou a respeito do ventre de Sará, também morto. Ele não se posicionou contra as promessas de Deus por falta de fé. Ao contrário, por meio dela, lhe foi concedido poder à medida que dava glória a Deus. É através da fé que a gente vai tendo poder para obedecer à Torá. Tá? Basicamente é isso que ele está a dizer aqui. Versículo 21. Por estar plenamente convencido do cumprimento que Deus daria às promessas feitas. Por essa razão, ela foi creditada em sua conta como justiça. Contudo, as palavras creditadas em sua conta não foram escritas apenas para ele. Elas foram escritas também para nós, que com certeza temos a conta creditada, porque confiamos naquele que ressuscitou Yeshua, nosso Senhor, dentre os mortos. Yeshua que foi entregue à morte por causa das nossas ofensas e ressuscitado à vida, a fim de nos tornar justos. Ou seja, essa é a nossa promessa. A nossa promessa é de Yeshua, do sacrifício de Yeshua que nos limpa do pecado e que paga a dívida que nós temos. A dívida que toda a gente tem com base na lei que o Eterno instituiu.
A lei que o Eterno instituiu é que todos estão debaixo do pecado e o salário do pecado é a morte. Todos precisam de pagar com a morte por esse pecado. Mas a nossa promessa é que Yeshua veio e pagou por esse pecado. Então nós temos fé nisso, nós temos fé nessa promessa, nós temos fé no sacrifício de Yeshua e vamos produzir obras dignas dessa fé. E essa produção de obras dignas dessa fé é justamente entrar na aliança, entrar nessa Torá, e saber, porque através da Torá é que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Como o próprio apóstolo Paulo falou aqui no versículo anterior que a gente leu. Se não fosse através da Torá, a gente não sabia o que era pecado. Entendem? Então, se nós dissermos que a Torá foi abolida, se nós dissermos que a lei foi abolida, então é a mesma coisa que dizer que hoje não é pecado. Que hoje não existe pecado. Então, se não existe pecado, então já estamos no milénio. Não temos que nos preocupar com o fim dos tempos, não temos que nos preocupar com anticristos, com tudo o que vai acontecer, de fugir à marca da besta. Não existe pecado. Entendem? Essa é a compreensão verdadeira do que Paulo falou. Capítulo 5. Portanto, pelo facto de sermos considerados justos diante de Deus por causa da nossa confiança, continuamos a ter shalom com Deus por meio do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Também por meio dele, e com base em nossa fé, obtivemos acesso à sua graça, na qual permanecemos. Dessa forma, alegremos-nos com a esperança de experimentar a glória de Deus. Mas não apenas isso. Alegremos-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência, resistência produz caráter, caráter produz esperança, e essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, irmãos, sempre que nós passamos por uma dificuldade, aceitem essa dificuldade, aceitem essa prova, aceitem essa forja, aceitem esse deserto, porque é tudo um trabalhar do Eterno para que nós produzamos todas essas qualidades, né? Resistência, caráter, esperança, né? Porque o amor do Eterno já foi derramado, todo o amor do Eterno já foi derramado sobre nós através do seu Espírito Santo. O facto de nós habitarmos com o Espírito Santo é prova viva de que o Eterno nos ama com todas as suas forças. Ele deu-nos o que era mais precioso, o Espírito Santo, para nós vivermos com o Espírito Santo nessa terra. Versículo 6. Pois enquanto ainda estávamos sem esperança, nesse tempo exato o Messias morreu a favor dos ímpios. É raríssimo alguém entregar a vida em prol de uma pessoa justa, ainda que seja possível que por uma pessoa boa alguém tenha coragem de morrer. Deus, porém, demonstra seu amor por nós no facto de o Messias ter morrido a nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Portanto, pelo facto de agora sermos considerados justos mediante o sangue da morte decorrente do sacrifício, quanto mais seremos libertados da ira do juízo de Deus por meio dele. Então não existe nada a temer. Versículo 10. Pois se fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho enquanto éramos inimigos, quanto mais agora seremos libertados por sua vida, uma vez que fomos reconciliados. E não seremos libertados apenas no futuro, mas confiamos em Deus agora. Ou seja, não é o futuro, não é esperar o arrebatamento. Confiamos em Deus agora. Pois Ele agiu por intermédio do nosso Senhor Yeshua, o Messias, por meio de quem recebemos essa reconciliação. Tudo funciona da seguinte forma. O pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo. E mediante o pecado, a morte. Desse modo, a morte passou. Opa, isso bloqueou aqui, eu já estou com pouca bateria. Esse vai ser o último capítulo que a gente vai ficar, tá, irmãos? Depois, numa outra live, a gente continua a partir do capítulo 6. Então, aqui, versículo 12. Tudo funciona da seguinte forma: o pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo, e, mediante o pecado, a morte. Desse modo, a morte passou para toda a raça humana, porque todos pecaram. O pecado já estava presente no mundo antes de a Torá ser outorgada, mas o pecado não era contado desse modo enquanto não havia lei. Entretanto, a morte regeu de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles cujos pecados não eram exatamente iguais à violação do mandamento direto perpetrado por Adão. Nisso, Adão prefigurou aquele que viria. Paulo está a explicar aqui que não é porque não havia Torá que a pessoa não seria condenada pelo pecado. Ela apenas não tinha
não tinha a própria Torá, digamos assim, né? Mas já havia essa condenação, porque através do pecado de Adão, a morte desceu para o mundo, tá? Foi isso que a gente herdou de Adão. Foi essa morte, foi essa consequência, né? Foi essa consequência, a nossa morte. Entretanto, o presente gratuito não é semelhante à ofensa. Pois se por meio da ofensa de um homem muitos morreram, então quantos mais a graça de Deus, isto é, o presente gracioso de um homem, Yeshua o Messias, excedeu a muitos. Não, o presente gratuito não é semelhante ao resultado do pecado de um homem, pois de um pecador procedeu o juízo, que trouxe condenação. Mas o presente gratuito veio após muitas ofensas e trouxe quitação. Ou seja, pagou a dívida. Porque se pela ofensa de um homem a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que recebem a graça superabundante, isto é, o presente de ser considerado justo, reinarão em vida por meio de um único homem, Yeshua, o Messias. Perceberam a chave? Captaram a chave? Reinarão em vida. Nós somos feitos para reinar. E é para reinar nessa vida. E Yeshua vem nos trazer essa capacidade de nós reinarmos nessa vida. O problema não é as riquezas. O problema não é a riqueza, o problema não é a prosperidade, o problema não é utilizar um relógio caro, o problema não é utilizar o determinado carro, o determinado relógio, determinada peça de roupa. O problema é o coração. Sempre foi o coração. O problema é o coração. Quando o coração não está preparado para aquilo, quando não está virado para o eterno, e as pessoas acabam por tornar o carro, a casa, o relógio, ou a marca de roupa um ídolo no seu coração, em que se o eterno disser assim, hoje precisas de largar isso, a pessoa não larga. É como o rico, lá na parábola de Yeshua. Então o problema não é a riqueza, o problema não é o carro bom, a casa boa, uma boa vida, não é esse o problema. O problema é quando a pessoa não tem um coração virado para o eterno, um coração obediente ao eterno, um coração como o de Abraão, onde o eterno disse, vai e sacrifica o teu filho. E ele foi, ele teve fé, e ele foi, e ele cumpriu, ele selou com uma obra, obedecendo à instrução do eterno. Então, Yeshua, ele vem nos trazer a capacidade de nós reinarmos sobre a terra. Por quê? Porque essa capacidade estava sobre Adão. E Adão perdeu para o inimigo. Só que Yeshua, ao vir a essa terra, roubou não, ele tirou das mãos do inimigo aquilo que era do pai, aquilo que era do homem, e ficou para ele. Então, todo aquele que aceitar Yeshua e que crer em Yeshua e que torná-lo na sua vida Senhor, né? Tornar Yeshua Senhor da sua vida, ser obediente a Yeshua, à vontade de Yeshua, à vontade do Pai, esse está apto para reinar em vida. Esse é considerado apto para reinar em vida. Foi isso que Yeshua vai fazer, porque o homem, ele foi designado, a criação do homem foi designada para governar a terra, para tomar conta da terra. Adão era um cuidador da terra, era um cuidador do jardim. O propósito de Adão era cuidar do jardim. O Eterno deu o governo total ao homem. Por isso é que o Eterno precisa sempre de uma legalidade física, de uma legalidade vinda do homem para agir na terra. Só isso. Tá? Porque essa foi a lei que Deus instituiu. Foi a lei que Deus instituiu. E o Eterno não pode voltar atrás naquilo que institui. Por isso é que toda a lei, o próprio Paulo vai falar sobre isso, nós vamos ver isso mais à frente. Ele vai dizer, a lei é espiritual. Porquê? Porque tudo o que o Eterno fala torna-se um decreto eterno. É uma lei espiritual. E o inimigo sabe disso. E o inimigo trabalha em cima disso. O inimigo age em cima disso. O inimigo age em cima de legalidades. E o inimigo vai ao trono apresentar acusações a todos aqueles que não estão de acordo com as leis espirituais, que é a Torá, que é a lei que ele instituiu. Tão simples quanto isso. Por isso é que o inimigo deturpou isso e fez com que as pessoas, os cristãos, todos aqueles que creem em Yeshua, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que amam Yeshua, espalhadas aí pelas igrejas, mas ele fez com que fosse ensinado às pessoas que a Torá já não existe. Então, se a Torá não existe, as pessoas estão completamente, é como se elas estivessem nuas. Elas estão completamente nuas a todas as setas, todas as acusações. O inimigo pode fazer, pode bordar, rolar, deitar, pode fazer o que ele quiser com as pessoas. Porque as pessoas disseram, não, a gente não precisa da proteção do Eterno.
A gente não precisa das leis do Eterno. A gente não precisa dos mandamentos do Eterno. Então elas vivem nessa vida só olhando o físico. Elas não sabem que o que rege a vida delas é o espiritual. E no espiritual elas estão completamente sem proteção. Elas estão sem saber quais são as leis do Eterno, né? E acabam muito por ficar sem saber o que é o pecado, porque o próprio Paulo disse, a Torá veio para que nós soubéssemos o que é o pecado. Então por isso é que vemos muitas doutrinas nas igrejas, e vemos tanta igreja aberta, vemos tanta denominação aberta. Uma igreja diz que não pode usar calça, a outra igreja diz que não pode usar salto alto, a outra igreja diz que não pode usar maquilhagem, mas que pode usar calça. E é uma bandalheira, é uma salada que existe aí. Porquê? Porque elas não têm instrução do Eterno. Então elas têm que fazer a sua própria instrução. Então um diz, não, na minha igreja ninguém usa calça. Se houver alguém que não concorda, se houver um ministro, um bispo ou um pastor, ou seja lá que não concorda, aquele pastor diz assim, não, mas eu acho que não tem problema usar calça. Então eu vou sair e vou abrir uma outra igreja. E agora o nome da igreja vai ser a Igreja Assembleia de Deus dos que usam calça. E o outro é a Assembleia de Deus dos que não usam calças. Porque não existe uma Torá. Então é a instrução de homens. É só a instrução de homens. Eles fizeram a sua própria lei. Porque rejeitaram isto. Eles não têm a lei do único, eles não têm a instrução do único que não é falho. Todo homem é falho. O único que não é falho é o Eterno. E ele deu-nos as instruções para o homem seguir. Só que os homens rejeitaram. Então, a própria ação dos homens testifica que é necessário uma lei. Então, pela sua própria boca e pela sua própria ação, eles serão condenados na eternidade. Por isso é que o próprio Yeshua também falou para os fariseus. Não achem que vou ser eu que vou condenar vocês. É o próprio Moisés que vai condenar vocês. Porque pela própria boca deles, eles testificam pelas suas próprias ações que é necessário uma Torá, é necessário uma instrução, é necessário uma doutrina. Mas eles rejeitaram a doutrina do Eterno. Então eles criaram a sua própria. E por isso é que a gente vê toda essa bandalheira que existe. Versículo 18. Em outras palavras, da mesma forma que por meio de uma ofensa todas as pessoas incorreram na condenação, também é por meio de um ato de justiça que todas as pessoas são consideradas justas. Também se, por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, da mesma forma, por meio da obediência de outro homem, Yeshua, muitos serão feitos justos. E a Torá entrou em cena para que a ofensa fosse multiplicada, mas onde o pecado foi multiplicado, a graça o foi muito mais. Tudo isso aconteceu para que, do mesmo modo que o pecado reinou por meio da morte, possa também reinar a graça, por fazer as pessoas serem consideradas justas, a fim de que possam ter vida eterna mediante Yeshua, o Messias, nosso Salvador. A graça, ela vem para cobrir aquilo que nós tínhamos que pagar obrigatoriamente, que era a nossa morte. A graça veio cobrir isso. O que Yeshua veio fazer, veio cobrir isso. Mas isso não veio fazer com que nós nos tornemos rebeldes, ao ponto de dizermos, não, nós já não precisamos de instrução nenhuma do Eterno. Nós já não precisamos de estar debaixo da aliança. Porque foi uma aliança renovada. O que o Eterno fez foi uma aliança renovada, não foi uma nova aliança. A palavra certa, que por exemplo está aqui nessa Bíblia, é aliança renovada. O hebraico fala em aliança renovada, não uma aliança nova. Então a gente tem que estar dentro da Torá. Mas não é num sentido de obrigatoriedade. Sabem, fazer as coisas mecanicamente. Não é assim. A gente primeiro tem que ir a Yeshua e Yeshua em nós produz essa obediência aos mandamentos. A gente só tem que manter a consciência de saber que aquela instrução é para ser obedecida. Tá? Yeshua vem nos trazer essa capacidade. Yeshua é a porta. Nós adentramos na fé, somos limpos do nosso pecado, somos limpos dessa condenação, dessa consciência condenatória. Então, todas as vezes que a gente peca, nós podemos tomar posse do sangue de Yeshua para sermos perdoados de todo o pecado, mas sabemos que temos ali uma instrução a ser obedecida, né? Então, basicamente é isso. Nós vamos ficar por aqui, tá? Para também a live não estender muito. Creio que já está 1h10, por volta disso. É um tempo bom. Eu vou fazer o upload dessa live lá no YouTube. Eu vou deixar gravado aqui no Instagram. E vou fazer o upload lá também para o canal do YouTube. Vou fazer uma série. Essa série será chamada Paulo Revelado,
onde nós vamos falar sobre todas as cartas, cartas de Romanos, carta de Coríntios. Carta de Coríntios acho que não vou falar. Não vou falar carta de Coríntios. As duas cartas de Coríntios acredito que não vale a pena porque ele não foca tanto nessa questão da lei. Né? Não existe assim palavras mal interpretadas do que Paulo falou em Coríntios. Vou falar sobre Gálatas. Gálatas é muito importante. Vou falar sobre Colossenses, Filipenses e acredito que seja só. Né? A não ser que o Eterno me dê aí outra indicação. Porque essas cartas são aquelas que Paulo foca mais nessa questão da lei. Então é necessário para que as pessoas entendam. É necessário para que as pessoas entendam essa base, elas compreendam essa base para evoluírem mais um pouco na fé e para evoluírem mais um pouco nessa intimidade com Yeshua. Até porque nós estamos nesse período, é engraçado essa direção que o Eterno deu de fazer esses vídeos, porque nós estamos justamente nesse período de 40 dias, dessa contagem do Homer, que são 50 dias, são 49 dias, mas estamos nesse período de 40 dias onde Yeshua veio ter com os discípulos e ensinou-lhes as Escrituras. Então nós estamos nesse tempo propício onde somos ensinados, onde os nossos olhos são abertos para o verdadeiro entendimento das Escrituras. Né? A própria palavra diz lá que Yeshua veio e abriu os olhos para que eles entendessem as Escrituras e ensinou-lhes sobre a lei de Moisés, os Salmos e os Profetas. Então eu vou fazer isso, vou deixar esse vídeo aqui gravado, vou fazer upload lá no YouTube para quem quiser, para se vocês quiserem partilhar com alguma pessoa, com algum irmão, para se vocês quiserem ver na vossa televisão, sei lá, no vosso telemóvel, enfim, quando não tem essa possibilidade de entrar no Instagram. Sei que às vezes é bom, às vezes a gente está a tomar uma refeição, ou estamos a limpar a casa, ou qualquer coisa assim, e a gente coloca no YouTube coisas para ver. Então vai estar lá disponível também para quem quiser ver, tá? E é isso, irmãos. Deixa eu ver se vocês fizeram aqui alguma pergunta. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer agora, que eu vou estar a ver. Irmão Ruben, cheguei agora, qual seria a palavra? A palavra é essa, irmã. A gente estamos só a ler estamos a ler a carta de Romanos, estamos a fazer esse destrinchar daquilo que verdadeiramente Paulo falou, tá? Para não haver essas interpretações erradas daquilo que Paulo falou, onde muitos dizem que Paulo aboliu a lei, que já não existe lei, ninguém tem que obedecer à lei, enfim. Porque se todos seguissem Yeshua e os mandamentos, não teria como existir denominações diferentes, e sim uma unidade, um único povo. Exatamente. Exatamente. Foi isso que Yeshua veio instituir. Foi isso que Yeshua veio fazer. Yeshua não veio fazer com que as pessoas construíssem templos de pedra e cada um determinasse à sua forma qual era a instrução daquele templo, do que é que deviam de obedecer ali. Isso é simplesmente religião. Que bênção, glória ao Pai pela sua vida, meu irmão. Amém, irmã Jéssica, um abraço. Gratidão. Seria Cartas de Romano, qual capítulo para eu ler em casa? Nós tivemos a ler do capítulo 1 até ao capítulo 5. Irmãos, eu estou a coçar muito o nariz porque eu estou aqui perto da praia e está um vento e está a fazer muito pó. Está a fazer muito pó aqui. Amém, irmãos? Bom, acho que é tudo. Não tem mais dúvidas aqui. Então, shalom, Shabbat shalom a todos. Para quem não sabe, para quem é novo aqui, para quem entrou na live, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, os Shabbats são todas as terças-feiras, tá? Nós não seguimos o Shabbat do calendário judaico, ou seja, que é no sábado gregoriano. Nós não seguimos esse Shabbat. O Shabbat verdadeiro, de acordo com os luminares, de acordo com Gênesis 1:14, de acordo com a Torá, é terças-feiras, tá? Esse ano bíblico é terça-feira. Toda a questão do Shabat, do calendário, todas essas questões estão no meu Telegram. Quem for aqui pelo Instagram pode ir ao link na minha biografia, tem lá o link do meu Telegram, pode acessar lá. Quem for pelo YouTube pode ir à descrição do vídeo, vai estar lá o meu Telegram, pode acessar lá, tem lá os PDFs. O facto de estar no Telegram não é para vocês se associarem, ou seja, não estou a fazer isso para ganhar seguidores no grupo do Telegram, até porque eu não utilizo o grupo do Telegram há muito tempo. Eu só utilizo o Telegram para ser uma plataforma onde eu posso colocar lá o ficheiro e vocês podem aceder, tá? Então, quem vem pelo YouTube, na descrição do vídeo vai estar o link do Telegram, onde vocês podem ver o calendário,
podem ver lá o PDF a explicar esse calendário, porque é que o Shabat não é esse Shabat do calendário judaico. Tem muita explicação lá. No meu Instagram tem vários vídeos sobre o calendário bíblico, tem lives também sobre o calendário bíblico, seja no meu Instagram, seja no meu YouTube. Então é isso, irmãos. Um abraço para todos, Shabbat Shalom a todos, Deus abençoe vocês. Shalom.